Olá, pessoal, eu sou a Rízia David e estamos no ar com mais um episódio oficial do podcast Goiás no CFM. Hoje vamos discutir mais um assunto crucial para a medicina brasileira e que está super em alta, o exame de proficiência médica, que nesta semana ganhou novos capítulos com a tramitação no Senado Federal. O projeto será discutido hoje, nesta quarta-feira, na Comissão de Assuntos Sociais e promete movimentar o país. E para nos ajudar a entender o impacto e também os detalhes desse projeto, estamos aqui com dois especialistas de peso, o Dr. Valdemar Naves do Amaral e o Dr. Marcelo Prado. Sejam muito bem-vindos novamente. Olá, um prazer enorme estar aqui novamente no podcast discutindo temas relevantes para a classe médica brasileira. Oi, Rízia, Dr. Valdemar. Realmente é um assunto muito importante que impacta de forma positiva, né, nos cuidados da saúde da população. É isso aí. Nós estamos falando do projeto 2294 de 2024, que ele institui que terá um exame de proficiência médica. Dr. Valdemar, qual a importância desse projeto para a medicina brasileira? Historicamente, o modelo brasileiro de classe profissional, ele começa na década de 1940, quando surgem modelos, na época, um modelo que era o modelo de ordem, né, onde a profissão primeira que aderiu a esse modelo classista foram os advogados, criando então a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. E ao mesmo tempo, na mesma década, surge o modelo de ordem da segunda profissão, que é a profissão dos músicos, Ordem dos Músicos do Brasil, OMB. Esse modelo de ordem da década de 40 estabelece que, ao ser graduado naquela profissão, advogados ou músicos, ao final da graduação, para atender a população brasileira, esse graduando, esse formando, deve submeter uma prova da ordem. E aquela ordem então faz uma prova para verificar se ele está adequado e proficiente para atender a população brasileira. Se aprovado, ele é liberado para atender com a carteirinha da ordem. Se não aprovado, ele não pode atender a população brasileira. Então, é uma forma de fazer um controle da saída do profissional. Então, o modelo de 1940. Na década de 50, 1957, Juscelino Kubitschek cria o modelo conselhal. O modelo conselhal são os conselhos profissionais de todas as profissões. Da área de saúde, por exemplo, todas as profissões de saúde fazem parte do modelo conselhal, onde tem um conselho federal que fica em Brasília e os seus regionais em cada estado. No modelo conselhal, foge dessa prerrogativa do modelo de ordem. No modelo conselhal, aquele formando naquela profissão, como medicina, por exemplo, ele termina o curso de 6 anos, ele está liberado automaticamente, ele vai no conselho regional do seu estado, pega a carteirinha de médico, carteirinha verde, e pode no dia seguinte atender a população brasileira. Não há um controle na saída, não há um controle da faculdade que o formou. Passados esses anos todos nessa linha, o que se observou na classe médica é o excesso de faculdade de medicina que o mundo hoje, nós passamos a ser campeões do mundo em faculdade de medicina. E esse excesso de faculdade de medicina, o Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia federal, é um órgão de governo federal, e os seus regionais não têm nenhum controle das faculdades. É liberado, então, pelo Ministério da Educação, pelo governo federal, ou por alguns conselhos estaduais de educação. Ao ser liberado a faculdade de medicina, nós estamos passando 400 faculdades de medicina no mundo, campeões em primeiro disparado. E em qualquer país populoso, mesmo assim, nós somos campeões. Menos populosos que a gente, ou mais populosos, nós somos campeões. Qual é o problema de tudo isso? Não há um controle da entrada e nem há o controle da saída. Então, jogando o profissional no mercado, e o olhar ético de qualquer atividade profissional é garantir que aquele profissional atenda corretamente, pela formação que teve, a população brasileira. O olhar é o povo é o centro da atenção. Então, no modelo conselhal, não há esse controle. Porém, há um desejo atual do Conselho Federal de Medicina para que faça esse controle da saída, já que não é possível controlar a liberação de faculdades, portanto, a entrada no curso, é preciso controlar a saída. E a forma de controlar a saída é criando o teste da proficiência. É um teste semelhante ao modelo da ordem da década de 40. As duas ordens praticam os seus modelos. E a gente não pratica, como os outros professores também não praticam. Então, a partir de agora, a ideia é que se aprove como projeto de lei no Congresso Nacional
que a partir daí o Conselho Federal de Medicina poderá fazer seu teste de proficiência de maneira correta, fazendo, portanto, o controle na saída da formação profissional em medicina. Esse teste, ele realmente é importantíssimo para ver a qualidade da formação médica no país. E aí, nesse assunto, doutor Marcelo, o CFM, vocês como representantes, vêm lutado para isso há um tempo já. Mas por que só agora o Senado está olhando para esse projeto e está dando andamento? Rízia, eu tenho visto como o CFM trabalhando cada vez mais em prol da saúde da população e também dos médicos. Né? Porque isso você vai estar investindo também nos médicos também, né? Na qualidade de formação deles. Então, na verdade, essa história já vem de algum tempo dentro do CFM, sendo discutido, tudo, teve vários debates, só que a situação de caos que nós estamos vivendo, com profissionais mal formados, onde os conselhos regionais, o CFM, não tem nenhum controle para entregar o CRM, que é autorização para trabalhar como médico, né? Eu falo, um porte de arma. Né? Com o CRM na mão, o médico decide a vida ou a morte, dependendo da conduta errada que ele vai fazer. Só que isso está aumentando de forma exponencial, né? Já somos o país com mais faculdades de medicina, né? Mais médicos no mundo, e não tem mais como continuar isso aí. Né? Eu não vejo como uma pessoa ser contra um ato que vai melhorar o atendimento da saúde. Né? A pessoa que é contra isso, né? Eu só vejo qual é o aluno que tem medo, que sabia que não poderia fazer medicina e está lá fazendo de qualquer jeito, tá? Ou é a política que apoia essa formação desenfreada, as escolas, né? Esse mercado maluco de escola de medicina, né? Esse mercado que é bilionário aqui no país, né? São essas pessoas que são contra o exame, porque isso, de certa forma, vai estar medindo as escolas. Né? E tomara que a gente tenha todos esses números na mão, e a gente vai estar pontuando cada escola, e com isso também a gente consiga até fechar aquelas que não têm condições. Né? E eu não vejo por que ter medo de algo, né, para tentar peneirar esse bom aluno. Né? Tem uma coisa interessante, esses tempos atrás veio uma família até me questionar sobre esse exame de proficiência. Olha que interessante, a família lá no consultório falou, nossa, Marcelo, justo agora, na vez da minha filha, vai ter essa prova. Aí eu falei, olha, veja bem, a sua filha foi uma boa aluna, tinha boas notas? Tinha, doutor, tinha boas notas. Né? Estava numa faculdade boa. Eu falei, então você não tem que ter medo disso. Vai ser questão de tempo ela passar. Agora, se o pai que conhece o filho, a filha, sabe que o filho nunca foi aquele, né, as melhores notas muito altas, sempre estava ali enroscando ali, e foi para a medicina ainda, talvez pode ser um sinal de que, né, não seria um caminho, né, e uma profissão ideal para ele. Algumas associações de faculdades particulares, elas argumentam que esse exame ele seria uma barreira desnecessária, mais só uma etapa burocrática para que os alunos, ao saírem da faculdade, né, exerçam a profissão. O que vocês têm para falar sobre esse argumento? Então, o dono de faculdade de medicina, hoje, privado, trabalha num modelo muito tranquilo do ponto de vista empresarial. Porque ele montou a faculdade de medicina, está liberado, ele não tem que ter um hospital para ele, para a faculdade dele, um hospital universitário, ele não tem, boa parte não tem hospital nenhum. Não estou indo passar esses alunos, né? Eles ficam pedindo um posto de saúde aqui, um hospital ali. Ele coloca e cobra um custo altíssimo. Então, o faturamento hoje desse grupo de faculdades privadas é altíssimo, é acima de 24 bilhões por ano. É um paredão de dinheiro que entra para os empresários donos de faculdade de medicina. Nada contra as pessoas ganharem dinheiro com qualquer coisa, desde que façam de forma decente. O controle, e há pouco o Marcelo comentou, é realmente importante ter essa observação, porque à medida que esses donos de faculdades, que não têm controle sobre a sua entrada, nem sobre a sua saída, liberam isso no mercado, sem controle qualquer, e a população está pagando uma conta que não é dela, né? À medida que surge uma prova de proficiência, esses alunos não aprovados, eles gastaram, por exemplo, R$1 milhão para se formarem naquela faculdade, pagaram para aquela faculdade de medicina R$1 milhão. O pai vendeu a chácara, vendeu a fazenda, vendeu o carro, vendeu o que tinha, financiou para 20 anos pela frente, para ele pagar o restante daquela faculdade. Então se gasta hoje R$1 milhão para formar uma faculdade privada no Brasil. É muito dinheiro, não é? E cai lá no cofre do dono da faculdade. Nenhum problema no nosso olhar.
A grande preocupação é se você o preparou mal e ganhou dinheiro para preparar mal, você precisa responder por isso. Cadê a autonomia para tê-lo? Você já fez. A autonomia gera responsabilidade. Então vai ter uma cobrança ao contrário. À medida que esse aluno que sai da faculdade privada e vai para a faculdade e vai prestar a prova de eficiência, ele não é aprovado, ele vai lá na faculdade dele cobrar de volta aquilo que não lhe deram. Né? Então aí passa a ter um controle automático sobre as faculdades. A forma inversa, um controle reverso. Né? Porque o ideal seria que o governo brasileiro, o Ministério da Educação e os Conselhos Estaduais de Educação tivessem a decência de ouvir o Conselho Federal de Medicina ao instalar uma faculdade de medicina. Ter regras reais para isso, não só regras políticas, nem regras financeiras, tem que ter regras técnicas. E não tem liberação de faculdade de medicina no Brasil, não tem regra nenhuma. É puramente política e financeira. Né? Então, nós teremos, com essa aprovação, a lei sendo aprovada, o Conselho Federal passa a fazer o teste de proficiência, e o aluno aprovado, ok, ele está pronto para atender a população brasileira. Aquele não aprovado vai voltar na faculdade dele e falar, e aí, eu gastei aqui R$1 milhão, e cadê meu bom preparo? Então a faculdade vai ter que se preparar para ficar melhor, vai ter que construir o seu hospital para ser o seu universitário, vai ter que ter uma grade correta, vai ter que ter um corpo docente o melhor possível, de mestres, doutores, especialistas, para que ele possa formar bem aquele profissional. Aí está tudo certo. Nós não somos contra as faculdades de medicinas boas. Faculdades boas, bem-vindo. Agora, faculdade ruim, ela tem que ou se adaptar e ficar boa, ou ela tem que sair do mercado. Né? É um controle reverso do mercado. É um segundo ato importante. Observar a população que vai ser melhor atendida, e fazer um controle reverso desse excesso de faculdades que estão aí sem controle nenhum. Que é importantíssimo, porque a faculdade ela vai dar a qualidade do profissional. Então, o profissional ele está ali no mercado e não é um profissional qualquer, é uma pessoa que cuida de outras pessoas, né? Que está tratando especificamente de pessoas, que está cuidando de vidas. Então, precisa ter uma qualidade no ensino. E vamos falar um pouquinho sobre o exame, como que ele vai ser estruturado pelo CFM, como que vocês têm pensado nessas competências da parte ética, teórica, prática? Como é que... Então, a avaliação é uma avaliação de proficiência, de suficiência no conhecimento, ela tem alguns formatos que são interessantes. O primeiro é o formato teórico, como a prova de residência, por exemplo, que faz um formato de 100 questões, né, objetivas, em 5 áreas básicas. Né? Então, a aula de ginecologia e obstetrícia faz 20 questões, pediatria 20 questões, cirurgia geral 20 questões, clínica médica 20 questões, e medicina de família e comunidade 20 questões. Aí você completa todo o panorama básico de um conhecimento médico. É o provão chamado. Né? Na minha concepção, não basta ter o provão, porque o médico tem a sua formação básica, é um conhecimento de aprendizado na graduação, ele é pareado, teoria com prática. Né? Tem que ter grade teórica e tem que ter cenário de prática. Portanto, a nossa defesa tem que ter um hospital universitário para cada faculdade dessas aí, que não tem. Então, a avaliação tem que ser, ao meu ver, mas o Conselho Federal não deliberou ainda sobre isso, é um pensamento nosso, portanto, é personalizado, que deve ser, e vamos defender isso no Conselho Federal, é uma prova teórica, como essa de 100 questões, que ela é interessante, e também, ao mesmo tempo, a prova prática. E a prova prática tem várias nuances. Uma delas é seguir o modelo da OSCE. A OSCE é um modelo de avaliação prática, feita, portanto, em provas de residências médicas, que é tradicional em modelo americano, modelo brasileiro, onde você pode repetir um atendimento médico. Colocar um médico para se atender, portanto, um paciente como ator, como atriz, né? E você fica numa avaliação de um atendimento médico clínico. E, ao mesmo tempo, pode fazer isso em cenário de prática, laboratório de habilidades e simulação realística, onde nós temos bonecos eletrônicos, bonecos básicos, onde o indivíduo atende aquilo simulando um atendimento de urgência, uma parada cardíaca, a intubação, né? Para não fazer isso no doente, pode ser feito em laboratórios assim. Então, eu entendo, e vamos defender isso, que é preciso fazer uma avaliação teórica e uma avaliação prática, no modelo OSCE. Fica perfeito. Né? Meio a meio, 50%. E podemos fazer um modelo melhor ainda, que é 50% da prova final ser teoria, 100 questões, 40% ser modelo OSCE, que é essa avaliação prática, e 10% ser o currículo.
para estimular que o aluno, desde o seu primeiro ano, comece a preocupar com metodologia científica, com ciência, que é o norte do ato médico. Né? Você só pode atender clínico ou cirurgicamente alguém se a ciência provou que aquilo que você está praticando é correto, né? É verdade cristalina dos fatos. Então, para isso, precisa ter também avaliação curricular. Então, o modelo que eu penso interessante é teoria, prática e avaliação curricular. A curricular numa proporção menor, né? Porque é um conhecimento acumulado da sua produção acadêmica durante a faculdade de medicina. Mas isso ainda é um pensamento que a gente precisa levar para um debate no Conselho Federal, que deve ser discutido numa plenária para esse fim, e vai ter uma decisão final. Mas o mais simples seria uma prova teórica, mas eu penso que fazendo em 3 modelos fica muito mais pleno. Só lembrando que isso aí vai ser daqui 6 anos, se for autorizado esse ano ainda, né? Para quem já entrou na faculdade, já tem direito adquirido, né? Os próximos que estão entrando, mais 6 anos para eles saírem, né? A gente tem 6 anos para estar formulando isso ainda, mas eu concordo com o Dr. Valdemar, eu acho que tem que analisar a pessoa como um todo, né? Parte científica, prática, teórica, né? Sobre essa questão que o senhor comentou, doutor Marcelo, os médicos já registrados e aqueles que já estão, né, na graduação, eles estarão isentos. Essa transição, ela é justa? Porque não vai ter um risco de criar, assim, umas 2 categorias de médicos daqui 6 anos? Mas não tem outra opção, porque é questão de direito adquirido, né? Porque quando você entrou na faculdade agora, em 2024, a regra é que era a regra do modelo conselhal de 1957. Então, você não pode mudar a regra no meio do jogo, né? O jogo já está correndo. Então, tem que fazer a regra mudar a partir de agora de 25, por exemplo, e quem entrar a partir de 25 ou 26, que vai entrar no primeiro ano, e ao final do 6º ano, como disse o Marcelo, então daqui 6 anos é que ele vai fazer a prova, né? Para você ser justo com a questão da legalidade, né? Você não pode criar uma regra e depois mudar no meio do jogo. Eu preciso adaptar e acertar. Eu acredito que o brasileiro não vai perder a piada, né? O pessoal vai falar, vou esperar 6 anos para ficar doente, porque essa turma agora está entrando sem freio, né? Sem peneira nenhuma. E daqui 6 anos a gente tem a chance um pouquinho de pegar médicos um pouco melhores, né? Mas com certeza isso vai ser questionado. Mas para isso não valer agora, teria que mudar a lei e tudo. É algo bem mais complexo. Eu não acredito que vá para frente isso aí. Tá? Eu queria que vocês comentassem algumas lacunas que vocês veem nas faculdades hoje de medicina, porque a gente sabe que esse exame provavelmente ele vai mudar completamente o sistema de várias faculdades, inclusive vocês comentaram sobre hospital, que alguns não têm, né? Tem mais alguma coisa que vocês enxergam assim como um déficit mesmo nas universidades de medicina? Tem. Nós visitamos aqui em Goiás. Goiás tinha, 20 anos atrás, uma faculdade de medicina, que era do UFG. Hoje ele tem 24 faculdades de medicina funcionando, 24 unidades funcionando, né? E nós estamos boa parte delas. E a gente vê denúncias no Brasil inteiro de faculdades menores, que não tem uma grande repercussão, mas tem muito aluno, que fatura esses milhões e bilhões, e que aluno que fez denúncia oficialmente a nós, porque nós somos do Conselho Federal, e também como conselheiro regional, denúncia tipo assim, olha, professor Valdemar, eu estou aqui com as minhas notas do meu internato e passei com a nota 9 em oftalmologia, né? E eu nunca vi um professor de oftalmologia na minha faculdade, estou formando agora, já estou no 6º ano, eu nunca entrei no consultório de oftalmologista, eu nunca tive aula de oftalmologia, né? E passei em oftalmologia com nota 9, né? E então uma denúncia assim, formal. E aí, o que fazer com esse aluno? Pobre coitado dele, né? Ainda bem que ele denunciou. Mas a denúncia não gera nada, porque você vai atrás disso, tem alguém que faz uma grade, que dá nota para todo mundo de um evento que não aconteceu, né? Então isso é dramático, é grave, porque ele iria ser solto aí há 4 meses e provavelmente tem alguém com alguma queixa ocular e ele nunca teve aula de oftalmologia, nem teórica, e nunca teve cenário de prática nenhum de oftalmologia. Isso é um item que ele mostrou, né? E passou com nota 9. Né, porque tem que ter nota para passar. Né? Então, é uma fantasia na nota teórica e uma fantasia na parte prática que não houve numa coisa nem outra. Né? Então, é por isso que precisa, para ser justo com o povo brasileiro, que tenha controle, que está um descontrole absoluto. E as faculdades fazem o que quiserem, porque ninguém controla a faculdade porque ela está instalada. O Ministério não vai lá avaliar se
se teve aula teórica X, Y, Z, não vai fazer isso, né? E à medida que chega na data de formar, ele forma. Completado 6 anos, ele vai embora, né? Bem formado ou mal formado, eles saem e vão atender a população no dia seguinte. E quando vão aos conselhos de medicina, os conselhos de medicina não têm autonomia para avaliar a qualidade, nem para autorização da inauguração e liberação de uma faculdade, muito menos para avaliar a sua qualidade. Então, ficamos dando carteiras para todo mundo, né, como se estivesse certificando a liberação, e, na verdade, é um ato puramente cartorial, porque eu libero você dizendo que você pode ir para a rua atender a população, e eu que te autorizei a fazê-lo, porém, eu não tenho nenhum controle sobre você, sobre a sua formação, né? Tem um erro aí processual, né? Existe um dado importante que eu fiquei sabendo, até puxando o gancho da oftalmologia, né? Entre as regras do MEC para o funcionamento das escolas de medicina, tem várias normas, quantos doutores, né? Mestres, né? Tem todas umas normas que são muito interessantes. Mas tem uma coisa que eu não achei legal. Por exemplo, dentro de uma faculdade, a faculdade ela precisa ter obrigatoriamente 60% dos docentes na área. Ou seja, 40% não precisa ter RQE. Aí já entra nesse caso aí, por exemplo, achou um oftalmologista e está dentro dos 40% permitido. Mas eu acho isso algo inadmissível. Você está perguntando quais são as brechas. Eu não concordo. Eu acho que cada cadeira, cada especialidade tem que ter obrigatoriamente um médico naquela área. E essas faculdades não vão encontrar especialistas para isso, porque não se nasce um professor, não se nasce um docente. Tem que ter uma formação, tem que ter um dom para isso, né? Não é só a estrutura, ter o hospital, que a maioria não tem. Você tem que ter um ambulatório com docentes, pessoas ensinando, você vendo o paciente, tudo. E a maioria dessas faculdades não funcionam dessa forma. É muito triste a situação desses meninos, né? É triste pelos meninos, é triste pela família que está sendo enganada também, né? Acredita que o filho está fazendo uma faculdade, né, de excelência, isso e aquilo, e na verdade não está, né? Então tem muita coisa para arrumar ainda aí. E uma consulta pública no Senado revelou que 83% dos brasileiros eles apoiaram 100% a criação do exame. Esse apoio, ele parece ser um grito, assim, por mudanças, né? Porque os pais estão vendo os filhos entrando na faculdade sem essa estrutura. Os filhos saem, né, esses médicos que às vezes não têm essa formação para exercer mesmo a profissão. E por que vocês acham, assim, que a sociedade tem dado esse respaldo, tem apoiado, que esse tem sido o momento disso? É pelos casos que a gente tem visto? O que vocês acham que tem acontecido para isso estar em pauta? A população percebeu e está percebendo que toda família gostaria de ter um médico em casa, um filho médico, né? É uma conotação cultural brasileira. O grande problema é exatamente o filho vai estudar, quando ele volta, ele não contempla o esperado daquela família, né? A família que passou noite sem dormir para ele passar no vestibular ou no concurso nacional, né? Para entrar na faculdade de medicina, investiu emoção, investiu choro da mãe na madrugada, investiu sofrimento do pai, né? Trabalhar dia e noite para conseguir uma verba para pagar a faculdade de medicina. O filho não conseguiu passar numa pública, onde ele não pagaria nada, numa federal, e ele passa numa privada e vai ter que fazer aquilo virar dinheiro, né, do dinheiro que eles não tinham, né? Há um sofrimento porque ele olha para o filho e quer ver o filho médico, né? E medicina é uma profissão extraordinária mesmo na formação. Então precisa tratar de maneira correta a população. Nosso olhar ético é o povo. Então, quando ele não está assistido e começa a verificar que o filho está voltando, mas ele não contempla a expectativa da família, tanto no conhecimento que não aconteceu, quanto na observação de mercado, que ele espera que o filho termine a faculdade e vá para o mercado e seja um médico do mercado, que ele tenha, portanto, satisfação e que ele tenha resultados profissionais, que ele seja reconhecido como um bom médico, que ele seja reconhecido no concurso que ele presta e passa no concurso, vai ser, portanto, um professor, vai ser um doutor no hospital importante, né? E que isso traga retorno, tanto social quanto familiar, de reconhecimento e também financeiro.
né? Porque eles investiram para ter um doutor em casa que também tem retorno financeiro, né? E que ele possa devolver para o pai o investimento que foi feito, né? Essa é uma expectativa da família. E eles fazem isso com muita emoção, né? Com muito choro, né? E agora, quando o filho volta, nada disso acontece. Ele chega e, no momento, está tendo excesso de médicos no mercado, então ele vai procurar dar plantão no pronto-socorro. Está lotada a fila. Vai dar plantão no UTI. Está lotado a fila. Não tem, assim, todos os hospitais no Brasil hoje tem filas de espera de médicos querendo dar plantão, que era o ponto primeiro do atendimento dele. Quando você sai da faculdade, onde é que ele vai? Não tem cliente, não tem consultório. Ele vai para o pronto-socorro, ou vai para a UTI. Né? E que são os gargalos mais importantes da saúde humana. É na urgência, se acidentado na rua, você capota o carro e você fica desacordado e te leva para um pronto-socorro e alguém te leva achando que lá você vai ser bem atendido. E chegar lá, quem está lá é um recém-formado, mal formado, né, que precisa te atender o melhor possível no momento de emergência, que ali é crucial. Ou você faz correto e rápido e decisivo e salva vidas, ou você faz incorreto ou faz lento e as pessoas morrem ou ficam sequeladas. Então, trabalhar no pronto-socorro e trabalhar no UTI é um momento realmente de muita gravidade, de muita necessidade de conhecimento e de treinamento. Né? Se coloca alguém no pronto-socorro, na UTI, que não sabe entubar, não está treinado para entubar, alguém chega parado e precisa entubar. Agora, recentemente, eu estava operando aqui na madrugada no hospital e chamam na porta, lá, são as enfermeiras todas em alvoroço, porque alguém teve um infarto na porta do hospital, caiu na calçada, infartado, né? E precisava de entubar. Aí o doutor não estava preparado para entubar, né? Provavelmente ele ia morrer mesmo, que é um infarto importante, mas aquele momento eu só sei se vou salvá-lo ou não se eu tiver um preparo correto. Eu tenho que sair lá de dentro do pronto-socorro e atendê-lo lá na calçada, na rua. Não dá para entrar com ele. Entendeu? Esse é o momento que precisa ter muito olhar, e um olhar de muita decência. Então, que a população, com esses 80 e poucos % de aprovação, está dizendo o seguinte: o Conselho Federal de Medicina está sendo decente com o povo brasileiro. Porque o Ministério, quando libera 400 faculdades de medicina, está sendo indecente com o povo brasileiro. Né? O Conselho de Saúde e Educação, que libera a faculdade de medicina de maneira à vontade, está sendo também indecente, porque não houve ninguém da parte técnica e sai por liberando à vontade. E o povo está pagando uma conta. Então, o Conselho de Medicina está fazendo uma reversão para ser correto, decente e ético com a população brasileira. Isso, portanto, assim como o resultado da pesquisa da classe médica, que também foi altíssima. 90% dos médicos entendem que precisa ter um controle na saída, né? Exatamente com o mesmo olhar. Decência, ética e ser correto com o povo a quem nos acolheu, desde que nos quis médicos. Eu acho que a população realmente entendeu a força e a importância do CFM. Né? Que quem entende da saúde, da medicina, é o CFM. Então, essa prova é um basta, é um chega do que o governo fez de errado até agora. Agora, foram 83 pessoas a favor, né, desse projeto. Eu fiquei curioso em relação a 17% das pessoas serem contra. Aí eu só fico imaginando o investimento gigantesco do pessoal dos donos de faculdade e os pais que têm dúvida em relação ao intelecto dos filhos. Né? Então, assim, na hora, né, vai podar o meu filho, não é podar, isso aí a gente tem que estar fazendo de qualquer forma. Em relação a esses meninos recém-formados, encontrando um mercado totalmente precário aí, ontem eu fiquei sabendo que existe uma fila de 600 médicos aguardando vaga nos postos de saúde do município para trabalhar. Né? E da mesma forma, não tem plantonista, eles não conseguem mais pegar plantão. Os meninos recém-formados atuais estão ficando desempregados. Olha que situação mais triste e complicada que nós estamos chegando. E o pessoal continua entrando na faculdade de medicina. Tá? E outro dado muito importante, que eu já comentei. Esse ano foi o primeiro ano que a medicina não foi o vestibular mais concorrido. Tá? Na UFG. Na UFG, o curso mais concorrido foi de inteligência artificial. Eu acho que as pessoas estão começando a acordar e ver que realmente tem que ser um sonho muito grande e tem que estar bem preparado para fazer medicina. E as pessoas estão começando essa mobilização. Como que os médicos e os estudantes podem apoiar a aprovação desse projeto? Teria alguma pressão no Senado ali? O que eles podem fazer para que esse projeto ande mais rápido?
O próprio CFM fez um post no Instagram solicitando que cada médico, a população toda do país que apoia esse projeto, mandasse mensagem, marcasse o seu senador, né, aquela pessoa que ela confiou, o senador do estado, pedindo apoio a esse projeto. Né? Então, se você pega toda a população, todos os médicos solicitando isso, eu acredito que pode ser um clamor, né? Um pedido de misericórdia aí para ver se a gente consegue tentar melhorar um pouco essa saúde, né, do nosso país e a nossa profissão. Países como os Estados Unidos, eles têm exames nacionais obrigatórios. Mas por que aqui no Brasil parece que ainda tem tanta resistência? É por conta do modelo, né? O modelo foi criado e quem criou foi o médico, né? Em 1957, quem criou foi o Juscelino Kubitschek, presidente da República, médico urologista mineiro. Ele era um urologista. E ele criou, eu imagino que ele criou pensando no melhor, né? Mas fugindo do modelo da década anterior. E foi criado assim, as coisas foram correndo, e a formação médica de 57 até a década de 80, começo de 90, era uma boa formação médica, poucas faculdades de medicina, não passava de 100 faculdades naquela data, acho que era 80, se não me engano, não passava de 100 faculdades de medicina. E a formação era boa, né? Consultório universitário, do modelo que é básico, pareado, teoria e prática e conhecimento científico. Então, isso trazia o médico, não havia essa preocupação, porque ele saía bem formado, né? Agora, quando está essa avalanche de faculdade de medicina, onde o empresariado entendeu que isso era uma mina de ouro e passou, então, a fazer uma exploração dessa mina de maneira acelerada, aí começa a entregar no mercado o que der, né? E ao final de 6 anos tem que formar o doutor, né? Bem formado ou não. E a entrega o indivíduo que não está preparado. Claro que existem faculdades muito boas no Brasil, muito boas. Tem faculdade privada excelente no Brasil. Excelente. Tem tudo isso que a gente deseja, né? Se a gente tivesse essas 400 faculdades de medicina, todas excelentes, maravilha, pode ter 400 faculdades de medicina, não tem problema não. Pode rodar esse paredão de dinheiro, pode continuar existindo. O empresariado pode ficar cada dia mais rico, não tem nenhum problema quanto a isso. A preocupação não é o empresariado. A preocupação é com o produto que ele está entregando para o mercado, que é o médico bem formado das boas faculdades e mal formado das faculdades ruins. O CFM menciona, né, que os mais vulneráveis, eles que serão os maiores beneficiários disso, porque a qualidade do SUS, ela depende desse exame, né? A qualidade do serviço que vai ser oferecido, ela está baseada na qualidade do médico que ele sai da universidade. Mas tem algumas universidades, faculdades, que elas argumentam que esse exame vai criar, na verdade, uma indústria de cursinhos preparatórios, que vai ser só para a pessoa formar e não poder exercer. Vocês podem comentar sobre isso? Bem, Rodamar, eu acho que o mercado sempre vai arranjar uma brecha para ganhar dinheiro para alguma coisa. Né? Se começar a ter essa prova, com certeza vão ter cursinhos para estudar e para investir nisso. Na pandemia teve gente que ganhou dinheiro vendendo máscara, né? Infelizmente as funerárias ganharam mais dinheiro, e assim funciona o mercado. Né? Eu acho que o objetivo todo mundo percebeu, tanto que esse questionário aí que foi feito mostrou que 83% da população está a favor, e sabe que o objetivo principal é único e exclusivamente para melhorar a qualidade do ensino e pontuar, né? E liberar esse médico que pode ou não receber, né, o registro do Conselho Regional de Medicina. Né? Eu não consigo ver outra desculpa, porque, na verdade, o mercado está na mão deles. A gente só quer que eles continuem ganhando dinheiro, né, com todo direito, sem nenhum problema, só que de forma correta e fazendo que aquele investimento que o aluno coloca dentro da faculdade tenha um fruto, né, profissional, que é o sonho daquele aluno e da família. Nesse aspecto é interessante, surgir cursinho não tem problema. Mas veja, o indivíduo ficou 6 anos na faculdade de medicina. Lá ele tinha que ter tido teoria. E a faculdade ruim não dá a teoria correta para ele. Ele tinha que ter cenário de prática, ter treinado medicina, atendendo doente, operando doente. E a faculdade ruim não entrega esse resultado. Não entrega os devidos resultados. Ele tinha que ter tido metodologia para aprender ciência. Ela também não entrega. Então, das 3 vertentes importantes da formação médica, a faculdade ruim não entrega. Agora, você imagina se um cursinho preparatório vai entregar isso para os doentes, em 6 anos não entregaram. Vai ter um cursinho que vai ter cenário de prática, vai ter um hospital
universitário, não vai ter esse cursinho. Vai ter cursinho que vai ensinar um pouquinho, vai marcar a questão A, B, C e D. Ok, nenhum problema. Mas isso vai gerar aprendizado que ele não teve em 6 anos, ele vai aprender em 1 mês, né? Na maratona de 40 dias? Não vai aprender. Né? Então, esses cursinhos podem existir, deverão existir, porque nós estamos no capitalismo, é liberado o mercado. Né? Então, ele pode fazer isso. Agora, eu duvido que ele aprenda em 1 mês ou 6 meses, que ele não aprendeu em 6 anos. De um cursinho que não vai ter hospital para fazer, treinar no hospital. Então, por isso que é preciso ter a prova prática, porque só prova teórica, os cursinhos vão nadar de braçada. A prova prática, aí ele vai ter que demonstrar conhecimento atendendo um doente, né, que é um doente visto de atores e atrizes, que é um escopo muito bem claro, muito bem produzido pela OSCE. Isso pode ser feito também em cenários de laboratórios de habilidade e simulação realística. Né? Então, vou treinar um indivíduo que é cirurgião, por exemplo, a área cirúrgica, ele vai ter que sentar lá e mostrar um auto-operatório. E onde é que esse cursinho vai ensinar esse cidadão? Percebe? Então, para ter um cursinho de excelência, ele tinha que fazer um outro curso de medicina. Aí, ok. Então, o cursinho completo não vai ter. Como o CFM enxerga o futuro da profissão médica no Brasil com a implementação do exame? Isso, você faz essa pergunta para eles, não para o CFM. Ah, tá. Doutores, como que vocês enxergam o futuro da profissão médica no Brasil com a implementação desse exame? Eu acho que vai melhorar. Primeiro que vai fazer exatamente isso. As faculdades já estão preocupadas no seu produto que ele está entregando. Quem está gritando o contrário é porque sabe que o produto dele é ruim. Não é? Nós temos aqui durante anos, aqui no Conselho de Medicina de Goiás, o teste do egresso, que era só uma prova teórica, simples, sem questões, né? Durante alguns anos. E nós tínhamos lá o resultado, e a gente sabe exatamente as faculdades de Goiás, que são boas, baseado na visita que nós fizemos pessoalmente a cada faculdade de Goiás, e temos esse resultado que a gente entregava dando retorno à faculdade. E o teste esse do CFM vai fazer igual. Vai devolver para a faculdade, olha, se os seus alunos foram aprovados em 5%, né? O aluno de uma faculdade boa aprova em 95%, né? O seu aluno tomou 95% do seu pessoal, não passa. Esse retorno vai ter que entregar para as faculdades. E o próprio aluno vai lá cobrar da faculdade dele. Então, eles vão ter que começar esses 6 anos de espera aí, serão 6 anos de melhoria das faculdades, com certeza. Vai estar entregando um produto muito melhor. Né? Porque está preocupado com o resultado que vão vir cobrar de mim. Eu sou dono de faculdade, por exemplo, e a minha faculdade vai mal, e eu sei que estão de retorno, e tem no detalhe, cai na população o resultado. O resultado da faculdade X, que é ruim, aprova 5%. Você quer botar o seu filho lá? Né? Onde ele não vai passar, 95% de chance dele não passar, e, portanto, não pode atender a população? E o que ele vai fazer, então, com o título de médico, onde ele não pode atender o povo? Ele vai ser o quê? Né? Essa pergunta já fizeram várias vezes. O que esse médico vai fazer, já que ele não pode atender? Ele pode ser professor, por exemplo, que é alguma coisa ligada à área de saúde. Né? Ele pode ser basicamente ligado à formação, mas ele não pode atender o povo. Né? É uma situação extremamente complexa para aquele que não passar. Né? Então, vai ser um controle reverso das faculdades. E já começa essa gritaria ao contrário, contando historinhas que não são verdadeiras, no intuito de que eles precisam melhorar, precisam fazer da sua faculdade a melhor possível. E o caminho é esse aí, muito simples. Faz as 3 vertentes funcionarem, teoria, prática e conhecimento científico, e está tudo certo. Ele vai entregar um bom produto e esse pessoal vai estar pronto para atender a população. O próprio CFM já fez um estudo, divulgou uma reportagem mostrando que 94% das escolas de medicina do país não possuíam os quesitos básicos de funcionamento. Isso foi alguns anos atrás, ou seja, o CFM já identificou o problema. Né? E não é só identificar através de pesquisa e números que é o correto, mas a gente está vendo o que está sendo produzido, a gente pega, né, sindicâncias, né, problemas éticos, problemas de lesão do paciente, óbitos, a gente está vendo isso, a própria imprensa divulga isso, então a gente já está vendo tudo isso funcionando. Né? Eu acredito que a prova pode ser um divisor de águas muito importante, até para frear um pouco essa produção, né, sem freio de escolas, de alunos,
que não tem controle nenhum. Né? Então, eu acho que a população tem tudo para ser beneficiada com essa medida aí, que está para ser aprovada hoje, né? No dia de hoje. Dr. Valdemar, Dr. Marcelo, muito obrigada por compartilharem conosco essa luta que vocês travam há anos e que está prestes a se tornar realidade. Vai ser de grande relevância a aprovação da lei da proficiência médica pelo CFM, sendo, portanto, condutor desse evento, e vai ser bom para a população, sem dúvidas, né? Vai ser importante para controlar as faculdades na saída. E vai ser de grande relevância para aquele aluno que estuda corretamente. Então, não fiquem preocupados se vão te cobrar o seu resultado de aprendizado. Basta aprender corretamente. Aprende corretamente medicina, entre pelas portas da frente, faça um bom curso, saia um bom médico e vai ser um bom médico para a população. Né? Cuide bem da medicina. E para cuidar da medicina, você tem que ser bem informado em medicina. Né? É preciso fazer técnica, é preciso fazer ética, é preciso ser cidadão. E para ser cidadão, é atender corretamente aquela sua profissão a quem você se entregou. A medicina é uma entrega diária, permanente, né? Full time. Então, precisamos, fiquem tranquilos, porque vai ser bom para todo mundo, até para aquele médico que está preocupado que seu filho possa não passar na prova. Né? Inclusive o dono de faculdade, que está sendo contrário, fique tranquilo, vai ser bom para você também, porque um belo dia você pode ser acidentado no meio da rua, ser levado para um hospital onde aquele aluno que foi seu vai te atender, e se ele está bem formado, você vai sobreviver. E se você tiver o seu aluno mal formado, você não vai sobreviver ou fica sequelado, cadeirante. Creia nisso. Você pode ser exatamente mal atendido por um produto da sua faculdade que não é uma boa faculdade. Faça da sua faculdade uma boa faculdade e o aluno sai dali um bom médico. Bom médico no aspecto mais completo do termo. Rízia, mais uma vez, muito obrigado. Esse papo agradável, tão sério, né? E eu acredito que tanto o CFM como os médicos do país e a maioria da população estejam torcendo muito para que esse projeto seja aprovado no dia de hoje. Né? E falando do dono de faculdade, Valdemar, eu só fico imaginando o dono de faculdade deitado numa maca, acidentado, escutando assim, professor, essa hora que ele vai ver se a faculdade dele realmente é boa ou ruim. E para você que nos assiste, fica o convite e o desafio. Vamos juntos fazer história pela saúde no Brasil? Essa prova, ela não é contra os médicos, na verdade, ela é a favor da medicina. É pela segurança da sua família, dos seus amigos e até daqueles pacientes que dependem do SUS e da rede privada. Então, esse foi o episódio, até o próximo e tchau, tchau!